Paz, gente! Começando hoje o nosso primeiro vídeo dessa nova série aqui no meu canal sobre maturidade ministerial. Então, se você chegou aqui é porque você realmente entende que precisa alavancar, que precisa crescer, que precisa viver um novo tempo. E diante disso, eu convido você a pegar um papel, uma caneta, um celular, alguma coisa aí que você possa utilizar para fazer as suas anotações. E nada mais, nada menos que nós vamos começar hoje falando simplesmente sobre a questão da maturidade, tá? Nós precisamos compreender algo e eu quero me utilizar de alguns versículos bíblicos que eu vou colocar aqui na tela e eu vou utilizar do celular como esboço aqui para me facilitar que eu passar tudo aquilo que o Espírito Santo decidiu para mim compartilhar com você, tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto que eu queria compartilhar com você é o seguinte, 1 Coríntios 13, versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Se nós formos olhar no dicionário mesmo comum, nós vamos encontrar diversas definições para a palavra maturidade. E eu escolhi uma delas que eu acho que é a que melhor se encaixa dentro daquilo que nós vamos falar aqui. Definição de maturidade é a qualidade daquele que, por ter atingido uma idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência. Entenda uma coisa, você pode perceber que no versículo que nós lemos, ele vai dizer assim, olha, quando eu era menino eu fazia o quê? Eu falava como um menino, eu agia, eu pensava como um menino, eu raciocinava como um menino. A maturidade é algo que eu vou adquirir, que vai impactar totalmente a minha fala, o meu raciocínio, o meu pensamento, o meu comportamento. A maturidade ela não vai englobar só um aspecto da minha vida, mas ela vai entrar e ela vai expandir para todas as áreas. Será nítido. Você conversando com alguém, você passando um tempo com alguém, é nítido. Essa pessoa vai demonstrar para você se ela é uma pessoa madura ou se ela é uma pessoa imatura pela fala, por como ela pensa, por como ela enxerga, pelo raciocínio que ela tem. Assim nós conseguimos expressar toda a nossa maturidade. Perceba, eu quero fazer uma analogia, porque eu gosto muito, porque eu acho que isso facilita. Uma analogia, por exemplo, da adolescência. O adolescente, ele tem uma visão, ele tem uma perspectiva. E o que acontece? Supondo que você já foi adolescente, você vai entender isso que eu tô dizendo. Se ele se apaixona por alguém, se ele tem agora uma paixão por alguém, ele fala que aquela pessoa é o amor da vida dela, que aquilo nunca vai acabar, que aquilo vai ser eterno, que ele quer casar, porque ele só raciocina como um adolescente. Ele não tem a pauta de que para casar precisa de emprego, recurso financeiro. Casamento é um assunto muito mais profundo do que só amor, beijo e abraço. Porém, se você disser isso para o adolescente, ele não aceita, porque tudo que ele está vivendo está baseado na ótica dele. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que já alcançou uma certa maturidade. Eu nem digo só sobre idade, mas uma pessoa que já alcançou uma certa maturidade, se ela começa a se envolver com alguém, se ela começa a se apaixonar e se ela cogita em se casar com a pessoa, o pensamento dela é outro. Para cogitar em casar, ela vai pensar no trabalho dela, no quanto ela ganha, se a pessoa que ela tá também trabalha e se vai ter casa, onde que vai morar. Você entende que o pensamento, o raciocínio de uma pessoa madura, ele acaba sendo totalmente diferente de um raciocínio, por exemplo, de um adolescente. Então é isso que nós precisamos entender, que a maturidade ela vai impactar a minha fala, ela vai impactar o meu comportamento, ela vai impactar a forma com que eu penso a respeito das coisas e o meu raciocínio, o que é que eu encaixo, o que é que eu englobo em todas as situações que acontecer comigo. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que é o seguinte, que tudo aquilo que eu e você se comprometer é o que nós vamos nos tornar, entende? Tudo aquilo que eu e você decidir se comprometer ao longo da nossa vida é exatamente aquilo que nós vamos nos tornar. E eu posso fazer uma analogia da vida profissional. Se você decidir ser alguém que trabalha numa área de beleza, por exemplo, de estética, e você vai se comprometer com o curso de cabeleireiro, você vai se tornar aquilo que você se comprometeu. Se você entrou num trabalho, numa empresa, num supermercado, numa fábrica, seja lá qual for o teu trabalho, e você se compromete àquele cargo,
cargo, então o que acontece? Você vai se tornar aquilo que você se comprometeu. Então, maturidade tem muito a ver com compromisso, com comprometimento. Você precisa se comprometer com o teu ministério. Você precisa se comprometer com Deus para ser maduro, porque Deus vai colocar coisas no seu caminho para te amadurecer. Então, eu quero que você guarde isso no teu coração. Tudo aquilo que você se comprometer, você vai se tornar. Então, se você se comprometer com medo, você vai ser um covarde. Se você se comprometer com a preguiça, você vai ser um preguiçoso. Mas se você comprometer com aquilo que Deus tem para você, com o ministério que Deus depositou na tua mão, você vai se tornar exatamente aquilo que você se comprometeu. Só que é algo importante que nós precisamos entender, que eu e você, nós somos formados por quê? Por hábitos. Tudo aquilo que nós somos está baseado nos nossos hábitos. Ou seja, maturidade não é algo instantâneo. Maturidade é algo que é gradual, é um processo. Então entenda uma coisa, um bebê, ele precisa desenvolver algumas coisas nessa fase de bebê, como por exemplo, sentar, rolar, deitar, comer. E a mãe vai desenvolver hábitos, por exemplo, ensinar a criança a levar a colher até a boca, incentivar a criança a engatinhar, incentivar a criança a andar. E esses hábitos vão fazer com que esse bebê desenvolva certas áreas e essas áreas vão levar ele a ser uma criança. Quando ele for uma criança, a mesma coisa, ele vai desenvolver áreas, a mãe vai ajudar, vai incentivar e ele vai se tornar um adolescente. E o adolescente, ele vai se tornar um jovem, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, os hábitos que nós temos vão nos transformar em algo ou alguém. Então a gente entende que o crescimento e a maturidade é algo gradual, é algo que vai acontecer diante de uma jornada, diante de um processo. Só que talvez você vai dizer o seguinte, então quando ele é adulto acabou, ele é 10, ele é maduro. Não. Outra verdade que você precisa entender sobre a maturidade é que você nunca vai ser maduro o suficiente que você não tenha que aprender mais. Você nunca vai ser maduro o suficiente de forma que não tenha alguém para te ensinar, alguém para te instruir ou algo novo para ser desenvolvido. Porque, por exemplo, o bebê se torna uma criança, que se torna um adolescente, que se torna um jovem, que se torna um adulto. E aí, acabou? Não. Esse adulto talvez agora vai se casar e ele vai precisar desenvolver uma maturidade para se tornar de um homem para um esposo. E agora esse casal vai ter o primeiro filho, então agora uma mulher não é só uma mulher, não é só uma esposa, ela precisa gerar uma maturidade dentro dela para se tornar uma mãe, para se tornar um pai. Então é isso que você precisa entender, que maturidade ela é gradual, a maturidade ela é um processo, é algo que nunca cessa, é algo que nunca acaba. Então essas fases que vocês estão vivendo, os hábitos que você está tendo, vai te levar para algum lugar. Há um texto bíblico, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 14, vai dizer assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o leite você dá para a criança. O alimento sólido você dá para um adulto. E esse adulto, ele só alcançou aí uma maturidade pelo exercício constante. Ou seja, ele precisou ter hábitos que o levariam a uma maturidade. Ele precisou manter ritmos e rotinas que o levariam a uma maturidade. Então você precisa entender de forma bem rasa, eu estou dizendo nesse primeiro vídeo, porque nós vamos aí caminhar juntos por alguns vídeos, que a maturidade ela vem por hábitos, ela vem por aquilo que você se compromete, por aquilo que você decide ser, pelos hábitos que você abraça, entende? Agora você precisa entender outro ponto importante a respeito de maturidade. A maturidade, você entende que você está alcançando algum nível de maturidade, é quando você consegue conciliar aquilo com que você lê na palavra com aquilo que você vive, entende? Talvez você vai dizer, óbvio, aquilo que a gente lê na palavra a gente tem que viver, simplinho, mas não é simples assim, entende? Eu me lembro de um dia eu estar muito incomodada com uma pessoa e essa pessoa, assim, conseguia me tirar do sério. Eu particularmente, tenho um traço de conseguir controlar muito bem. Às vezes eu posso estar incomodada, eu posso estar brava, eu posso estar com qualquer questão. Mas dentro de mim, eu consigo, claro, de um tempo, colocar esse conflito no lugar. Então eu estou incomodada, mas eu consigo me manter, eu consigo respirar, eu consigo tentar colocar cada coisinha que está perdida no seu lugar.
Então, o que que acontece? Eu me lembro de um dia que uma pessoa me incomodando muito, era uma pessoa que já me incomodava há um tempo, e aí nesse dia eu decidi ler a palavra, eu comecei a ler 1 João, e ele tava falando sobre amor. E eu lendo, essa pessoa me incomodou. E eu aguentei, até que eu dei uma resposta, não mal educada, mas sabe aquela resposta que você fecha o assunto? Então você manda uma coisa e resolve e acabou esse assunto aqui, para que não houvesse mais vazão, já que eu percebi que aquilo tava me desgastando. E aí a hora que me deu aquele negócio dentro de mim de, ai, essa pessoa me incomoda, essa pessoa me irrita. E quando eu desliguei o celular, peguei a Bíblia e fui continuar lendo, aí estava escrito assim, ó, que nós precisamos amar os nossos irmãos, né? E quem somos nós para dizer que amamos a Deus que nem vemos se a gente não consegue amar o irmão que a gente vê? Pronto, pá, aquilo foi um confronto. Dizendo o seguinte, que nós somos hipócritas em dizer que nós amamos a Deus, nós não somos capazes de amar os nossos irmãos. E foi bem no momento que aconteceu o conflito, entende? Então, bem no momento que aconteceu esse conflito, veio esse versículo, e aí é nesse momento que você entende seu nível de maturidade. É o nível que você consegue conciliar aquilo que a Bíblia está dizendo com aquilo que você está vivendo. Então, quando você consegue gerar frutos, porque a gente conhece pelo seu comportamento, pelos seus frutos, por quem você é, por aquilo que você produz. Então, assim, a Bíblia ela vai fazer muito sentido quando você estiver dentro de um conflito, ou seja, num momento que Deus está te levando a viver um tempo de escassez. E ali naquele momento você precisa colocar em prática a palavra que Deus é provedor. Então no momento de escassez, eu não vou pedir dinheiro emprestado, eu não vou pedir ajuda, eu não vou fazer empréstimo, eu vou viver aquilo que a palavra está dizendo. Então isso diz o quê? Está me levando a um tempo de maturidade diferente. É um momento que alguém está gerando um conflito, ou eu estou sentindo que eu estou ficando com raiva, estou ficando com mágoa, com rancor, com ódio, eu entendo que o mesmo perdão que eu recebi eu preciso liberar. Então eu preciso começar a viver essa palavra na prática. E quando eu começar a fazer esse reflexo da minha vida com aquilo que eu leio, é exatamente nesse momento que eu percebo que eu estou alcançando um nível de maturidade diferente. Só que há um ponto importante também sobre maturidade. Maturidade fala de crescimento. Quanto mais maduro nós somos, mais nós crescemos em diversas áreas. Só que o crescimento ele precisa vir junto com os relacionamentos. Ou seja, não tem como eu falar que eu amo a Deus e eu odeio os filhos dele. Imagina você mãe, você pai. Imagine o meu caso. Você dizer que me ama, que é super minha amiga, que me apoia, que me ajuda e você odeia o meu filho. Você odeia a minha filha. Aí eu como mãe, como pode? Como é que eu vou acreditar que você me ama odiando os meus filhos? Pra mim não vai fazer sentido. E é exatamente aquilo que a gente faz. A gente olha pra Deus e diz eu te amo, mas a gente odeia os filhos dele. Entende? A gente quer ter um relacionamento com Deus, mas a gente quer ficar longe de todo mundo. Eu sou na minha, eu me escondo, eu fico na minha e é assim, eu não gosto de conversa, porque a conversa dá vazão pra isso, e acontece aquilo, e é fofoca, e é briga e tal. E a gente fica pautada há tempos que a gente não era maduro. Então entenda uma coisa, não tem como nós crescermos e sermos maduros se nós não conseguimos pautar os relacionamentos. Sabe quando é que você vai perceber que você está sendo maduro? É quando você consegue lidar com qualquer tipo de pessoa. É quando da pessoa que mais te incomoda para a pessoa que você ama, você não tenta se excluir. Priscila, então eu tenho que ficar aguentando gente tóxica na minha vida, gente mal. Não, não é sobre aguentar. É sobre saber se relacionar, dando a cada um aquilo que é necessário. Agora, essa pessoa que não gosta de ninguém, que não fala com ninguém, que tem problema com todo mundo, que prefere ficar sozinho, entende? Isso não é coisa de gente madura. Gente madura, ela sabe entrar, ela sabe sair, ela sabe falar, ela sabe quando se calar. E essa é a realidade da maturidade. Você precisa entender isso. Você precisa ter essa maturidade a ponto de você conseguir manter seus relacionamentos. Agora, eu quero encerrar porque nesse vídeo realmente eu queria falar de uma forma assim básica e até mesmo rasa a respeito de maturidade, porque nós vamos nos aprofundar ponto a ponto durante a nossa jornada. E o que eu queria te dizer é a respeito de uma frase de um estudo que foi passado para nós. Nós temos um professor na nossa igreja, ele chama Jader, e ele ministra para nós aos domingos. Eu nem sei se essa frase é dele, tá? Mas eu recebi essa frase através do estudo dele e eu achei muito importante, que diz o seguinte, que maturidade não é sobre o quanto eu vivo, mas é sobre o quanto eu aprendo com o tempo que eu vivi. Ou seja, talvez você vai encontrar homens de 50 anos extremamente imaturos.
Talvez você vai encontrar mulheres com 4, 5, 7 filhos, 10 casamentos, e que você fala assim, não, ela aprendeu alguma coisa com o que aconteceu com a vida dela e ela realmente não aprendeu nada. Então talvez você vai dizer assim, eu vou ser maduro quando eu casar, eu vou ser maduro quando eu for mãe, quando eu for pai, quando eu tiver filhos, quando eu... Sabe? Não! Você vai ser maduro quando você decidir aprender com o tempo que você está vivendo. Se você não souber aprender com o tempo que você está vivendo, talvez você tenha 60 anos e você vai agir como um adolescente de 12 anos, porque maturidade não está pautada no tempo que eu vivi aquilo, mas o quanto eu aprendi com o que eu vivi. Tem pessoas que passaram por processos terríveis e nunca aprenderam nada. Tem pessoas que perderam familiares, perderam entes queridos, perderam emprego, passaram por processos dificílimos, enfrentaram essa pandemia que está todo mundo enfrentando e continuam do mesmo jeito, egoísta, medíocre, mesquinho, ignorante. Ou seja, não é sobre o tempo que nós vivemos, mas é sobre o que nós aprendemos com o tempo. E essa é a realidade. Talvez você seja um homem de 20 anos extremamente maduro. Você pode ser uma menina de 15 anos extremamente madura. Por quê? Porque o seu tempo você está aprendendo com aquilo que Deus está te ensinando. Isso não significa que você não tem que amadurecer mais. Nós sempre temos que amadurecer mais, mesmo que você tenha 90 anos. Mas a realidade é, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade não tem a ver com quanto tempo eu tenho fazendo aquilo. A maturidade, ela vem pelo que eu aprendo com o tempo que está passando. Então hoje eu quero compartilhar com você esse primeiro vídeo dessa jornada. Chegou o tempo de nós pararmos de ser meninos inconstantes, meninas emocionadas, achando que ministério é microfone, achando que ministério é só eu aparecer na foto e achando que tudo se resume nisso. Não, cessou o tempo de você ser menino, de você ser só uma criança. Porque se você quiser continuar assim, isso é uma decisão sua. Mas se você entendeu o que nós estamos declarando aqui nesse vídeo, que você deseja viver um tempo de amadurecimento, eu quero que você continue comigo aqui nessa jornada. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like aqui, compartilha com alguém, se inscreva, abençoe a vida de alguém e até quarta-feira que vem com o nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.